Então, vamos falar sobre inutilidade. Você já teve uma sensação de estar fazendo algo e não estar saindo do lugar, como se não estivesse servindo para nada? Uma sensação de andar em círculos? É como eu me sinto recentemente, ao ter que retornar aos meus estudos para a prova de residência. Ao mesmo tempo, parece que eu estou começando do zero. Porém, não é sobre como eu me sinto que eu vim falar. Eu vim falar da inutilidade como um todo, que é um sentimento de vazio, um sinônimo de perda, perda de tempo, perda de oportunidade ou um foco que se perde por causa de sentimentos humanos. Mas vem de uma tentação espiritual, mais do que algo meramente físico. Vem de uma exaustão que pode ser somatizada através de experiências espirituais. Para trabalhar esta ideia, vamos citar um exemplo. Suponho que uma pessoa que tem um forte desejo em ter um corpo musculoso e por causa disso começa a ir na academia com muito afinco e vontade de crescer. E todos os dias começa a praticar os mesmos mesmo sistema para querer alcançar aquilo que ele deseja. Depois de um tempo, essa pessoa percebe que ele não está evoluindo. Seu corpo não tem mudado. Ele não está ficando mais forte. E às vezes até um efeito rebote ou contrário pode acontecer. E disso começa a nascer naquela pessoa uma tristeza, uma inconformidade. Porque o seu resultado não bate com o seu desejo, com o seu pensamento. Isso gera um sentimento de inutilidade, uma tristeza. Como se aquilo fosse em vão, como se o seu treino fosse em vão, como se o seu preparo fosse em vão. Também vale a gente refletir que a pessoa, olhando para o seu objetivo inicial, ele perdeu a capacidade de olhar para os lados. Então ele foi com tanto desejo, com sede no pote, para aquilo que ele desejava, que se esqueceu de outras coisas que pudessem vir a influenciar no seu treino, no seu resultado. Então ele foi incapaz de enxergar os meios de tudo aquilo que ele estava fazendo ou outros benefícios que aquela situação possa ter lhe trazido neste prazo que ele passou ou que ele perdeu durante aquele treino. Às vezes, uma doença foi evitada por causa da prática da atividade física, mas por ele, isso pouco importa, porque ele não atingiu aquilo que ele queria. Então, o moral da história seria: se o nosso objetivo é evoluir, nós não podemos ficar estagnados, seja na hora do exercício, seja na maneira de pensar, no foco e na linha que nós estamos traçando. É preciso revisar diariamente aquilo que queremos, o que buscamos, onde vai estar o nosso foco. Se aquele homem quisesse realmente mudar o seu corpo, ele teria que readaptar o seu treino de acordo com o seu objetivo. Então ele teria que mudar a forma de treinar, teria que mudar a sua dieta, teria que revisar seus hábitos de vida, sua higiene do sono, o que mais estava errado e que estava impedindo aquela pessoa de crescer. E muitas vezes é preciso de ajuda. E caso não houvesse congruência entre as duas coisas, ele precisaria repensar o seu objetivo inicial. Ou seja, se ele percebeu que algo está dando errado, ele precisava mudar alguma coisa, nem que seja o seu objetivo de início. Buscar outros meios, buscar outra forma de pensar ou uma consequência diferente aquela consequência primária que ele buscava. O ser humano não pode confiar em si mesmo. Nós não somos os donos da verdade. Nem sempre aquilo que a gente quer para nós mesmos é o que realmente é melhor, principalmente se tratando do mundo espiritual. Eu não estou dizendo que ser legista seja algo ruim ou que não era para mim, não era o meu destino. Muito pelo contrário. Porém, eu posso dizer que o mundo dá voltas. Não dá para seguir um caminho reto sempre. Assim como Deus escreve certo por linhas tortas, nós também precisamos nos adaptar aos planos de Deus e não deixar que sempre o contrário aconteça, querendo que Deus sempre escreva certo por linhas tortas. O que máximo que pudermos para deixar reto ou fácil para Deus agir, a gente precisa fazer. É preciso adaptar. Quando o povo de Israel saiu do Egito para o deserto, parte daquele povo pensou em voltar e não apenas pensou como demonstrou aquilo para Deus, pois eles começaram a praticar idolatrias que antigamente eles viveram durante a época do Egito. Então eles começaram a trazer os costumes do Egito de volta para aquele povo que estava a caminho de Israel. Então, os israelenses saíram do Egito, mas não deixaram o Egito sair de dentro deles. Então, se a gente quer uma mudança, a gente tem que mudar primeiro o nosso interior, porque o exterior
se não for congruente, não vai ter nenhum sentido aquela mudança. E Deus viu nesse ato do povo de Israel uma oportunidade maior para deixar eles no deserto. Se Deus quer fazer uma mudança em minha vida, primeiro eu devo estar preparado para passar pelas dificuldades que virão neste caminho, e também por consequência dessa mudança, e também para eu estar adaptado à vida no deserto, para eu não sentir falta do período anterior, ou para eu achar que tudo o que está acontecendo de mudança da minha vida é obra da minha própria carne, e desestar de Deus, assim como fez o povo de Israel na primeira oportunidade. Desta mesma forma, é a pessoa que se apega ao seu passado ou pensa que tudo está perdido. Quando ele vê uma dificuldade, na primeira oportunidade, ele vai querer voltar para aquilo que era a zona de conforto, onde ele estava bem, estava habituado, onde não tinha dificuldade, onde tudo era bom no segundo sentido, segundo o coração dele. De certa forma, o próprio desejo dele não estava preparado para enfrentar as dificuldades. E é mais ou menos isso que eu estou passando. Então eu não posso deixar os pensamentos ruins, o pensamento humano tomar conta de mim, já que esse sentimento de inutilidade, de pensamento negativo, é a maior parte dos nossos pensamentos de uma pessoa saudável, que chega a 70% das vezes. Então, a inutilidade, a qual eu estou falando, vai muito além desses exemplos. A verdadeira inutilidade no mundo espiritual, ela está no pecado mortal. É impossível crescer, é impossível alcançar a graça, é impossível sair do lugar. Da mesma forma, qualquer pessoa que morra em pecado mortal, é impossível alcançar o céu. E aqui na terra, o pecado mortal é como uma âncora para a santidade. Impossível sair do lugar a movimentar sem a cura dada por Deus e através da confissão. Pois a morte não leva o homem a lugar nenhum. E estamos falando daquela morte acompanhada pelo pecado. A inutilidade de nós aqui está em vivermos sem Deus, pois para Deus não existe nada em vão, não existe nada inútil neste mundo, principalmente quando se trata de sua criação. Então nós somos obras de Deus, somos a parte mais importante da criação como ser humano. O foco de Deus neste mundo é a humanidade. Porém, além de sermos superior a todas as coisas aqui neste mundo, nós ainda continuamos sendo nada diante de Deus. Continuamos sendo nada diante do contexto da criação, da obra do mundo. Porém, nada também pode esconder a nossa importância diante de Deus quanto Deus nos ama. Pois para Deus tudo que foi criado pode ser transformado, mesmo em um contexto de desastre, de destruição e de pecado. Então qualquer coisa que possa ocorrer de ruim, de mal, de sofrimento, de dor neste mundo, pode ser usada por um contexto maior, um contexto melhor. O exemplo disso está na morte do próprio Filho de Deus, que trouxe salvação para a humanidade. Aquilo que parecia um fim trágico, uma tragédia, uma coisa horrível, terrível, o próprio Deus ter sido ignorado e destruído pela sua criação, alcançou a maior graça da humanidade, que é a salvação e redenção dos homens. Deus veio para fazer nova todas as coisas, pois assim age o Espírito Santo, pois para Deus não há nada perdido. Obviamente em contexto de mundo, em contexto do nossa realidade, pois além da morte, como sabemos, existe o inferno, existe condenação, e é um processo irreversível. Então todas as coisas concorrem para a glória de Deus, seja o pecado dos pecadores, seja a graça do perdão e misericórdia, a redenção dos homens, a salvação do justo e mesmo a condenação do ímpio, gera glória para o nosso Deus. Foi Deus quem viu graça na inutilidade da sua criatura, e como bom pai que ele é, ele deu as instruções para que nós deixássemos de ser inúteis e pequenos e criancinhas para alcançar um lugar de destaque no reino dos céus. Pois como no evangelho de hoje foi dito que se queremos alcançar os melhores lugares, devemos nos comportar como criancinhas pequenas e inúteis. Então, onde que está a utilidade do ser humano? Então, a nossa utilidade ela está em fazer parte do corpo de Cristo, em ser um membro ativo da igreja, que é o corpo, o santo corpo. Não ser um membro doente, um membro em pecado, um membro defasado, mas é um membro que evolui, que constrói e faz parte do corpo de Cristo, agregando em alguma coisa, nem que sendo de maneira quase que inútil. Tá? Então, nosso papel ele está muito além do mundo material, mas vai também do mundo espiritual, que é pregar a palavra de Deus, dar testemunhos de vida, ser um ramo da videira de maneira ativa para semear a semente e da graça do céu e de Deus. Fazer parte da tradição, ter o pensamento católico cristão, exemplo de vida,
cumprir os deveres, os papéis que foi incumbido pelo nosso Deus, respeitar os mandamentos e alcançar a salvação, ou buscá-la acima de tudo para que Deus possa nos dá-la na hora certa. Então, esse é o resumo deste tema sobre a inutilidade humana e da inutilidade que sentimos dentro de nossa alma, que é um sentimento muito comum, não só para mim, mas creio que para a maioria das pessoas passa por momentos assim.